Aleluias. Irmãos, hoje nós vamos meditar no livro de Tiago, porque o tema hoje é o poder da oração. O poder da oração. Tiago, capítulo 5, versículo 14, vamos ler até o 16. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, do 14 ao 16, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarais. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmão, aqui está falando da oração da fé. A oração da fé. E a oração da fé salvará o doente. E se tiver alguém doente entre nós, chame os presbíteros. O que está acontecendo? O que Tiago está falando? Por que chama os presbíteros aqui? Naquela época. Porque poucas pessoas tinham sido ainda batizadas no Espírito Santo. Poucas pessoas eram convertidas. Então, eles sabiam que tinha pessoas que tinham um grande relacionamento com Jesus Cristo, com Deus. Estavam sempre buscando a presença de Deus. E eles sabiam que eles não tinham esse relacionamento com Deus e não poderiam estar ajudando ninguém. Assim eles pensavam. Então, você chama os presbíteros. Hoje é diferente. Hoje qualquer um de nós aqui pode ser chamado, porque o Espírito Santo de Deus habita sobre a nossa vida. Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar o presbítero, não precisa chamar a missionária, mas você mesmo pode orar. Mas nós entendemos também que tem coisas que uma pessoa com mais experiência, uma pessoa com mais tempo de ministério, ela tem mais experiência para lidar em certas situações. Isso é verdade. Em certas situações tem que ser uma pessoa preparada para aquilo. Não quer dizer que aquela pessoa ela é melhor do que a outra. Concorda comigo, pastor Antônio? Então, uma pessoa preparada para aquilo. A unção está sobre a pessoa, mas talvez ela não sabe usar naquela situação. Aí ela precisa chamar uma pessoa preparada, mas aqui fala dessa forma. Mas então o que vai acontecer? Então, e Tiago está afirmando que e orem sobre ele. Orar sobre a pessoa, quer dizer, qualquer um de nós pode fazer isso aí. Ungindo com azeite em nome do Senhor. O azeite nós sabemos que simboliza o quê? O Espírito Santo. O azeite é um azeite simbólico, mas a nossa fé está depositada no Senhor. Então, pela fé nós acreditamos que ungindo a pessoa com fé ela pode ser curada. Mas pelo isso aqui, pelo esse óleo, não, pela nossa fé. E a fé também de quem te chamou. É a nossa fé para orar e a fé da pessoa para receber a oração. Então, irmãos, e está falando, e a oração da fé salvará o doente. Quantas pessoas já foram curadas pela uma simples oração que você orou com fé e a pessoa no outro dia ela amanheceu diferente. A pessoa ela tomou lá dipirona, tomou um remédio lá, um ibuprofeno, né? E talvez tomou até um antibiótico. Assim, graças a Deus eu encontrei um bom médico, glória a Deus, por isso você orou a Deus e Deus enviou, colocou um bom médico na sua frente. Mas antes daquele médico te receitar aquele medicamento, aquele antibiótico, aquele anti-inflamatório, ali já estava o Senhor tocando em você e te levantando, tirando você da prostração, aleluia. O antibiótico, seja o remédio que for, o melhor que tiver no mundo, ele é o que? Uma coisa paliativa. Quem levanta a igreja, quem levanta qualquer pessoa que tem fé,
é o nosso Deus, aleluia. É o nosso Deus. Então, irmãos, nós acreditamos sim na medicina, que a medicina é constituída por Deus. A medicina é constituída por Deus. Quem que foi que inventou a primeira anestesia neste mundo? Aí a pessoa fala assim, foi fulano de tal. Não, não foi não, foi Deus. Quem que fez Adão adormecer para tirar a erva da costela dele? Deus. Quando você toma anestesia para dormir, não precisa ir no médico, e lá atrás tinha anestesia. Quem que anestesiou Adão? Quem fez Adão dormir? A medicina aí. Sem tocar em Adão, Deus fez ele adormecer num sono profundo. E da costela de Adão, aí é retirada a erva ali de dentro. Então, irmãos, se você for analisar profundamente, a Bíblia ela é muito especial e muito cheia de detalhes. Eu ficaria aqui umas 2 noites pregando sobre isso, essa parte aí. Então, irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em qualquer situação que você estiver enfrentando, seja financeira, seja no casamento, seja batalha espiritual, é a oração. Você dobra o seu joelho e começa a orar ali o Senhor. Você sabe, se você for lá de peito aberto naquela situação, você não vai conseguir nada. Se você há um problema talvez no banco, como você vai invadir o banco agora para resolver, conversar com o gerente? Está fechado. Mas na sua casa, com o joelho no chão, você começa a resolver. Porque o nosso Deus, Ele ouve o nosso pedido, Ele ouve o nosso clamor. Ele inclina o ouvido para nós, meu servo está precisando de mim, eu vou ajudar ele, vou socorrer aquele servo meu obediente, aquele servo meu que confia em mim. É assim que Deus trabalha, irmãos. Aí no outro dia, quando você chega no banco, uma coisa que parece difícil, que aquele homem não atende ninguém, mas para você as portas começam a se abrir, você chega até ele, conversa com ele. É assim que funciona. Mas nós temos que depositar a nossa fé, conforme a gente fala sempre aqui, Deus, as coisas de Deus são espirituais, você não consegue, a ciência, não é você, nossa ciência não consegue entender as coisas de Deus. Como é que o pastor Antônio conseguiu falar com aquele gerente? Ninguém fala com ele, mas ele conseguiu por causa de quê? Da fé. Aquela pessoa é tocada a receber, nunca recebeu ninguém, mas recebeu ele. Então, irmãos, a gente está dando um exemplo aqui, é porque verdadeiramente a igreja hoje em dia está de pé, está aqui dentro, aqui, por causa da nossa fé. Muitas pessoas já perderam a sua fé. Então nós temos que ficar ligados nas coisas lá do alto, não daqui de baixo. Daqui de baixo nós já sabemos, não tem mais aonde piorar mais nada. Mas nós temos que ficar ligados nas coisas do reino de Deus, nas coisas de Deus, porque nós estamos praticamente a segundos, talvez vamos pensar assim, de sair daqui. Nós temos que estar preparados. Não fica pensando, eu sou nova, ainda tenho tanto para aproveitar, eu já sou de idade, já estou quase chegando lá. Não tem idade para você ser retirado daqui não. Você pode, outro dia eu dei exemplo daquele ônibus que bateu aí, né, o ônibus da Cometa, que aquele ônibus de linha, de bairro aí, tinha gente dormindo dentro daquele ônibus, que estava vindo de Belo Horizonte, sentido Rio de Janeiro, pessoa dormindo ali, e falou assim, tranquila, na mão, achei que estava na mão do motorista, mas ali, na verdade, cada pessoa que sobreviveu, que estava na mão de Deus, até quem partiu, talvez a pessoa que frequenta a igreja, a pessoa serva de Deus, mas para aquelas pessoas que partiram com o Senhor Jesus, o que é? Onde é que essa pessoa está? A gente fala que é lucro para quem partiu com Jesus Cristo, mas quem vê a pessoa lá, coitada da fulana, se ela for uma mulher de Deus, um homem de Deus, foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Será que ela sofreu muito? Eu te falo que assim que aconteceu a colisão, já partiu. Mas como é que a gente vai? Isso é pela fé que eu penso isso. Deus não vai deixar o povo dele sofrer dessa forma. Então, irmãos, mas a pessoa não sabia, isso que eu quero dizer, não sabia que ia acontecer aquilo. Achava que ia sair de Belo Horizonte e chegar no Rio tranquilamente. Mas aconteceu o imprevisto. Eu quero dizer para você o seguinte, o que estará nos aguardando o amanhã? Será um exame que a gente faz e vê alguma coisa no exame que nos mostra que a gente tem que fazer um procedimento? Será um acidente? Será uma notícia trágica, ou para nós, ou para a nossa família? Então, irmão, nós temos que estar preparados para tudo. Mas primeiramente nós temos que estar alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo.
Nós temos que estar buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas o Senhor vai acrescentar do jeito que Ele quiser e se Ele quiser, porque servos somos nós, o nosso Deus não é servo nosso não, nós que somos servos de Deus. Ele que dá, se Ele quiser, se Ele quiser, Ele até tira. Ele que é Deus. Então, nós somos servos dele. Tem pessoa que coloca Deus como servo. Inverte a situação, eu quero, o Senhor tem que me dar. Não tem não, eu não tenho que te dar nada não. Eu dou a você se eu quiser. Só que estou falando aqui a linguagem do pastor, mas Deus não fala assim para o meu filho, ele não sabe. Eu não sou servo dele não, é ele que é meu servo. Eu não sou obrigado a dar nada a ele, mas ele quer. E às vezes Deus até dá para a pessoa. Dá e a pessoa vai lá quebra a cara, que não era para ganhar nada. Mas então tem vezes que Deus retém, porque sabe que a pessoa vai sair da presença dele. Irmãos, a oração, ela traz paz para a mente da pessoa, ela traz paz para o nosso coração. Você começa a orar de noite, você está custando a dormir, você começa a orar, Senhor, confio no Senhor, você vai orando ali, quando o sono vai chegando, vai trazendo aquela paz, você fala assim, eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque hoje eu não estou conseguindo dormir, mas amanhã eu vou dormir, por causa, eu tenho fé que o Senhor está trabalhando, eu tenho fé que o Senhor está aqui, ao pé aqui da minha cama aqui, eu estou com sono, quero dormir, mas não consigo, mas o Senhor não dorme, porque o Senhor vela por mim, aleluia. Então, irmãos, nós cremos nisso aí. Irmãos, se queremos paz, precisamos estar em constante oração. Se nós queremos paz na nossa vida, nós precisamos estar em constante oração ou constantemente orando. Constantemente orando. A oração e fé liberta a pessoa, liberta de maus pensamentos, liberta a pessoa daquela angústia que ela está, liberta a pessoa daquele pranto que ela está entrando nele naquela madrugada dentro, e liberta verdadeiramente até de cárceres, de prisões. Atos 12, versículo 5, vamos ler até o 7. Vamos ver isso aí. Mas a igreja precisa estar unida para isso. Pedro, pois, era guardado na prisão. Prisão mesmo, prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, quer dizer, para prestar um depoimento, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Quem que é o anjo do Senhor? Jesus Cristo, aleluia. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus veio, ele próprio, ele veio para libertar o seu filho que estava preso. Porque a igreja orava constantemente, a igreja estava lá fora orando enquanto o seu irmão estava preso, o irmão Pedro estava lá preso e a igreja orando. Então eu te falo, por isso que nós temos que orar, porque às vezes o irmão está lá na casa chorando, ele está sem força para orar, mas você está orando por ele na sua casa. Então orar um pelos outros. A igreja estava ali orando, enquanto o nosso irmão Pedro estava dormindo. Ele podia estar dormindo cansado, ou podia estar dormindo já confiando no quê? Na providência de Deus. Mas ele estava ali, dormindo. A palavra fala que ele estava dormindo, a igreja orava. E o Senhor o que fez? Providenciou ali a soltura daquele homem. Irmãos, quantas das vezes que o Senhor já enviou um anjo, né, na sua casa e quebrou aquela maldição que estava instalada dentro da sua casa, que estava ali oprimindo a sua família naquela noite que você orou. Ou talvez você estava dormindo, mas alguém, a igreja orava por você, porque você não conseguiu orar, mas a igreja estava em oração por você, o nosso pastor estava em oração por você, os pastores estavam orando por você. E às vezes você orando para o pastor que está precisando de oração também. Porque é um pelos outros, irmãos. Às vezes você está mais forte,
tem meses que você está mais fraco, porque depende das lutas. Tem vezes que a luta vem mais forte, tem vezes que a luta vem mais branda. Isso vem na casa de cada um, só muda de endereço, só muda de nome, só muda de CPF, mas vem na casa de todo mundo, vem na casa do justo e também na casa do injusto. Então nós precisamos ficar ligados nisso aí. Então, irmãos, por isso a importância de estarmos em comunhão, orando um pelos outros. Não importa se eu converso mais com esse irmão ou mais com aquela irmã, é irmão em Cristo. Às vezes você tem uma afinidade mais com o irmão, afinidade mais com a irmã, de estar falando, brincando, falando alguma coisa, se alegrando diante do Senhor. Aquela alegria é respeitosa do servo de Deus. Mas na hora de orar, nós não podemos fazer acepção de pessoas, orar por toda a igreja, até das outras igrejas que tem irmãos nossos em Cristo Jesus também. Nós não olhamos para cá, nós olhamos a igreja do Senhor que está colocada sobre a terra, aleluia, aleluias. Então, irmãos, por isso a importância de estar orando. Talvez Pedro, nós estávamos falando aqui, talvez Pedro estivesse sem força para orar, eu vou dormir, e o sono foi chegando, mas a igreja orava e o Senhor já providenciando ali a soltura de Pedro. Se você continuar lendo o texto aí, porque o tempo é pouco, ali o Senhor Jesus, que através do que era o anjo do Senhor, vai conduzindo ele até fora da prisão. Quando ele saiu fora da prisão, foi abrindo as portas tudo, aí depois foi acompanhando ele, depois o anjo do Senhor some e ele vai embora solto. Irmão, é assim que Deus faz. O Senhor, Ele quebra várias cadeias, correntes, tem nos acorrentado em vários lugares. Tem gente acorrentado nas drogas, tem gente acorrentado nas bebidas, tem gente acorrentado aqui dentro da igreja, acorrentado em novelas, em outras coisas. O que o pastor Moisés tem com isso? Tem que falar a palavra que a gente está acostumado a usar no dia a dia aí. Pode falar palavra bonita, não para a igreja, tem que entender o que o pastor Moisés tem com isso? Nada. Eu não tenho nada com quem faz isso, faz aquilo. Eu só estou alertando a igreja, posso todas as coisas que me fortalece, mas nós temos que saber o que a gente pode. Tem coisa que a gente pode e tem coisa que a gente não pode. Então nós temos que fazer todas as coisas, mas coisas que agradam a Deus. Primeiramente a Deus. Nós temos que ver se aquela coisa vai ser agradável para nós, vai ser boa, sim. Mas está agradando a Deus primeiro? Aí se agradar a Deus primeiro, aí você pode fazer, porque é coisa boa. Quando você está agradando a Deus, é coisa boa de fazer. Mas tem coisa que é agradável para nós, aos nossos olhos, mas desagrada a Deus, entristece Deus. E Deus fica triste com aquilo. Irmãos, sempre lembrando, nós estamos aqui, nós estamos cheios do Espírito Santo, senão a gente não estaria aqui. Mas, sempre lembrando, o Espírito que não é o santo, é o nosso, é o vivente. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. É isso. Tem hora que o desânimo toma conta de nós. Mas a igreja, na sua totalidade, está em oração. Você está desanimado, mas tem um irmão, tem dois irmãos, tem três irmãos, quatro, estão orando por você. Conforme quando você está com ânimo, você está orando por ele, que está desanimado, que está prostrado diante daquilo que ele está passando na sua casa. Então nós precisamos entender isso, irmão. Às vezes você vê irmão aqui conversando, né, alegre, naquela alegria, mas se você começar a olhar bem para ele, você está vendo um sorriso. Mas se você olhar dentro dos olhos daquele irmão, dos olhos daquela irmã, você vê que lá no fundo há uma tristeza. Ele ri, ele engana talvez eu e você, mas a Deus ninguém engana. Aí Deus vem e usa o pregador, usa aquele irmão para falar um versículo para aquela pessoa, e aquela pessoa já sai daqui, já saltitante de alegria, porque onde o Senhor está, maravilhas acontecem. Então você nunca vem na igreja e sai de mão vazia, só acontece isso se você não prestar atenção no que está sendo ministrado naquela noite, porque Deus sabe que o que cada um de nós está precisando aqui nessa noite. Ele sabe, porque a gente vem trazendo a nossa batalha individual e vem trazendo a batalha da nossa família, a batalha do nosso país, a batalha do mundo. Então, irmãos, isso é a função da igreja.
A igreja está colocada aqui neste mundo para isso, para orar. E não sucedeu coisa pior, porque a igreja ainda está aqui. Porque quando começar a piorar, cada um de nós que eu contemplo aqui agora, nós não estaremos mais aqui, nós vamos sair daqui, aleluia. Aí vai piorar. Porque quem que vai buscar as coisas, a oração, buscar para as pessoas? Acabou. Vai ficar aqui os pastores que não tiveram verdadeiramente um relacionamento com Deus, tinham uma credencial, mas verdadeiramente estavam afastados da presença de Deus, pregando heresias. Então eles vão pregar pelo seu conhecimento, não pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo já levou à igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender isso aí. Jonas, domingo eu até preguei isso aí, sempre lembrando, não é esse não, é Jonas, esse é Jonatas. Jonas, por desobediência, pagou o preço, mas teve forças para orar a Deus. Ele teve forças para orar a Deus. Vamos ler o texto aí. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele teve força. Vamos ver o que aconteceu com ele. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura, tem Bíblia que fala, do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, ele estava lá dentro do peixe, da barriga do peixe, por desobediência. Então ele arrancou força para orar lá dentro da sepultura, no ventre da sepultura. Ali também significando que ele estava enterrado dentro do peixe, porque se o peixe não cospe ele lá na praia de Nínive, ele ia morrer lá dentro. Mas o Senhor, mesmo lá dentro, conforme tem versão que fala no ventre do inferno, a minha Bíblia está assim, no ventre do inferno. Então o Senhor ouviu ele lá. Então o Senhor ouviu ele e fez o quê? Fez o peixe, Deus entrou com a providência, fez o peixe cuspir lá onde ele deveria ir. Ele não precisava passar por aquilo. Para que isso? Por que ele foi parar ali? Desobediência. Muitas pessoas estão passando dificuldades por causa das suas escolhas. Porque aquilo que ela foi bom aos olhos dela, ou bom aos olhos dele, e ele foi lá e pegou, ele foi lá e apalpou, ele foi lá e contemplou aquilo, e hoje ele está passando por dificuldades, uma batalha espiritual por coisa que ele caçou, que ele procurou. Então nós devemos fazer boas escolhas. E essas escolhas, no momento que a gente tem agora, com a chegada praticamente, né, a trombeta está chegando aí, mas com essa partida que vai ser repentina da igreja, é estar na presença de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é alimentar da palavra de Deus, é alimentar nós, a nossa casa, e ali vai orando um pelos outros, e vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, aleluia. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar. Aí foi falado aqui outro dia, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então, nós estamos no ano 2025, para Deus tem 2 dias praticamente que Jesus morreu naquela cruz. O tempo de Deus é diferente de nós, para nós tem 2000 e poucos anos, para Deus tem 2 dias, então é diferente. E ainda bem que é assim, porque se fosse contar mesmo o tempo de Deus, acho que não pegava, né? Eu já tinha voltado há muito tempo. Ainda bem que não voltou, senão eu já tinha ficado. Ou muitos de nós aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus. Para que Jonas deixou chegar naquela parte tão, vamos dizer assim, uma parte tão assim, vamos dizer assim, uma parte que não precisava chegar. Uma parte sinistra de estar ali no meio das entranhas do peixe. Gente, pega um peixe, limpa ele, joga aquelas entranhas dele ali no sol e deixa ali um pouquinho para você ver se você aguenta ficar ali. E ele estava lá dentro do peixe, porque escolha dele, por desobediência, Deus falou para ele ir para um lugar e foi para o outro, totalmente diferente. E assim também Deus tem falado que muitas pessoas fazem isso, a pessoa faz de outro jeito e quer que dá certo ainda. Irmãos, será que nós já ficamos em situação iguais a Jonas? Não.
Então por que às vezes nós ficamos assim querendo colocar Deus na parede? Senhor, estou passando por isso, o Senhor esqueceu de mim, Senhor, lembra de mim, da tua serva. Eu busco o Senhor na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo, lá na igreja, em casa eu busco de madrugada. Por que eu estou passando por isso? Irmão, não estão passando por nada em relação daqueles, o discípulo do Senhor Jesus, em relação a Jonas e outros profetas que tiveram por aí, que passaram antes de nós. Não estão passando por nada, irmão, nós estamos comendo e bebendo. Às vezes nós passamos por uma lutinha aqui, outra ali, porque nós somos seres viventes. Então nós temos que entender, nem encurralar Deus na parede, não. É orar a Deus e deixar na mão dele a vontade dele, que tem que se cumprir na nossa vida. Não é a nossa, mas é a de Deus, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, então eu te falo, se a gente tem fé em Deus, se a gente busca Deus, se a gente confia no Senhor, se a gente está buscando o alimento do Senhor, por que às vezes a gente não fica preocupado, não? A gente fica muito preocupado com certas coisas que estão acontecendo ou vão acontecer. Nós temos que ficar preocupado com agora. É com agora, porque daqui a pouco a gente pode não estar mais aqui. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, amados, somos seres humanos. Mais uma vez eu repito para a igreja não achar que nós somos super homens nem super mulher que está aí. Nós somos somos seres humanos. Então nós temos sim que a carência, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Nós carecemos do Senhor na nossa vida todo instante, todo dia, aleluias. Mas o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação que nós estamos enfrentando. Seja um resultado de exame, seja uma cirurgia, seja um problema no casamento, seja bebida, seja droga, seja prisão, qualquer coisa, o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar para quem tem fé. Quem tem fé no Senhor Jesus, levanta a mão, aleluia, glória a Deus. Então nós temos fé, irmão, nós temos que buscar nele, confiar nele, entregar o nosso problema na mão dele, colocar nas mãos dele para resolver. E quando nós estiver pegando o nosso problema, igual esse óculos que estou simbolizando aqui, e colocar no meu bolso, assim, eu vou resolver, eu vou resolver. Vai até piorar, que eu vou fazer errado. Mas quando você pega o problema e coloca nas mãos de Deus, já pode ter certeza, aquele quadro muda, aquela situação muda, aquele vento tem que parar, porque Deus está no controle, aleluia. O vento vem e passa, mas o Senhor Jesus, quando Ele veio, nós aceitamos Ele como único suficiente Salvador da nossa vida. Ele vem e fica, aleluia. Ele está na nossa vida. Nós estamos junto com Ele, abraçado. Então todos os problemas que vêm chegam até nós. Mas verdadeiramente nós também temos a solução para resolver esse problema. Irmãos, então Jonas chama, em algumas versões, que estou falando aqui, a minha está falando aqui, ó. Chama ali o ventre do peixe de inferno ou de sepultura. Isso quer dizer morte. E ali seria uma morte verdadeiramente, uma morte espiritual e física. Porque ele estava em obediência a Adão, quando foi desobediente à voz de Deus, ele foi expulso do Éden, jardim do Éden, do paraíso. Então, irmãos, desobediência a Deus, com certeza, conforme diz aí, é quebrar a cara. É fazer errado, é entristecer a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Deleita-te também no Senhor, deleite-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas nós temos que agradar a Deus, precisamos agradar ao Senhor. Irmãos, lembre-se, meu irmão, Deus está no controle de tudo. Por mais que alguém, um médico, um advogado, um juiz, um promotor, né, falou para você, ó, isso aqui é causa perdida. Eu te falo, quando Deus está no barco, se for seu, eu te falo, é causa ganha, porque é seu e Deus vai colocar na sua mão, aleluia. O que é seu, é seu. Deus é justo, Ele é amor, mas é justiça também. Agora, se não for seu, Ele não vai te dar. Você vai pegar coisa dos outros. E tem muita gente fazendo oração por esse tipo, aí pegar coisa que não é dela. Deus não vai estar fazendo, não trabalha dessa forma, fazer coisa errada. O inimigo é mentira, mas nosso Deus é verdade. O inimigo é morte, mas nosso Deus é vida. O inimigo é terra, mas nosso Deus é luz.
Então tudo que o inimigo faz, ele faz de um jeito, nosso Deus faz um melhor para nós, faz o contrário, aleluia, glória a Deus. Irmãos, o próprio, já estamos encerrando para a gente orar, que estou vendo um horário lá, esse relógio na quarta-feira sempre engana a gente. O próprio Senhor Jesus mostrou a sua dependência do Pai, num momento muito difícil para ele, através da oração. Não estou falando do pastor Moisés, não estou falando do pastor Daniel, não estou falando do pastor Antônio, nem dos outros pastores. Eu estou falando do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Marcos 14, 35. Vamos ler o 35 e o 36. Os irmãos conhecem a passagem, só para os irmãos verem que o próprio Senhor Jesus, ele fez isso. Está lá. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. Quem que é esse aí? Jesus. E orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres, aleluia. Jesus foi orar, porque era uma hora muito difícil para ele, era uma decisão, ali foi a decisão de Jesus, sofrendo, que o livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 44, fala que o Senhor Jesus, ali ele suava grandes gotas de sangue, a mesma passagem, só que tem um livro que fala mais detalhadamente, porque Mateus, Marcos e Lucas são livros sinópticos, que falam histórias semelhantes. Então ali Lucas detalha mais, porque Lucas era médico. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele foi orar naquela hora difícil, e ali foi a decisão, que se ele falasse: Pai, eu não vou querer mais, não vou fazer isso não, aqui vocês vão me prender, morte de cruz, eu não vou fazer isso não, eu sei que final da história eu vou ter que morrer na cruz. Mas o Pai, está sendo difícil. Ele estava como ser humano. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que eu estou querendo aqui não, seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade de Deus? Que ele morresse por nós. E Jesus assim então prosseguiu com a sua missão para salvar toda a humanidade. Por isso nós estamos aqui, aleluia. E ele está à espera da minha família, está à espera da sua família, está à espera dos nossos amigos, está à espera das pessoas que quiserem entrar pelaquela porta. Não é por força, nem pela violência, diz a palavra do Senhor, mas pelo meu Espírito, Espírito que é de Deus, Espírito Santo, que vai entrar a pessoa pelaquela porta. Nossa família, é pela fé, irmãos. O Senhor não vai pegar ninguém aqui pelo cinto ou pela camisa e trazer e colocar dentro da igreja, não. A pessoa que tem consciência dos erros, a pessoa que tem consciência que tem um ser todo poderoso, que verdadeiramente reina sobre todo o universo, ela vai entrar naquela porta, porque o Senhor não vai pegar ninguém, né, aqui na camisa em cima, ou aqui no cinto, ou empurrar para dentro da igreja, não. Porque ele fala assim: quem tem sede, que venha. Quem tem sede, venha. Porque ele é uma fonte a jorrar, ele tem água a todo mundo, a jorrar para a eternidade, aleluia. Então, meus amados irmãos, que Deus te abençoe. Que nós estamos falando aqui do poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas nós temos que orar. A gente fala que a oração tem poder, então, e o poder do justo, quem que é da igreja, mas nós temos que orar. Aqui hoje era para estar lotado de gente, é oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que cuida da nossa saúde, cuida da semente lá no campo, cuida da natureza, do sol, da chuva, do vento. Então, irmãos, aí você fala assim: mas a pessoa está orando em casa, amém, tudo bem, mas às vezes a pessoa ela pode vir, porque às vezes a pessoa é ingrata com Deus, mas se ela estiver precisando, será que ela estaria aqui? Claro que estaria, pode ter certeza. Irmãos, estou fechando aqui já para a gente encerrar. Quando eu estava fazendo Instituto Teológico, aí nós tinha que estudar o livro de João todo, era uma matéria que, inclusive a Marcela estudou na minha sala na época, tinha que estudar o livro de João todo, depois nós ia fazer uma prova sobre o livro de João.
Falei, meu Deus, o livro de João todo. Falei, misericórdia. E comecei a falar, o que ela vai perguntar na prova? Na prova talvez 10, 12, 15 perguntas, o livro todo, o que ela vai perguntar? Eu falei, eu vou ver as coisas mais importantes, mas não. Aí comecei a ler o livro. Eu falei, vai ver as coisas mais importantes. Comecei assim, falei, não, vou. Aí fui pegando gosto. Pois quando eu acabei de ler o livro no sábado, que na segunda-feira já tinha, segunda e terça era a aula, era toda segunda e toda terça. No domingo, eu acabei de ler no sábado de noite, no domingo eu fui para a igreja. No domingo de noite, nós somos, graças a Deus, batizados no Espírito Santo. Aí depois de ler o livro de João, só o livro de João. Então, irmão, só por que eu faço só o de João? Porque tem a Bíblia toda. Mas foi o suficiente, aquela busca ali para o meu aprendizado, que comecei a ler só as coisas importantes que aconteceu. Eu comecei, peguei gosto, aí fui do 1 até o último capítulo. Então, irmãos, aí Deus o quê? Deus me presenteou com o batismo no Espírito Santo naquele dia. Eu lembro o pastor Daniel na frente, virado assim, o pastor Daniel orando, eu orando assim, junto, abraçado com o nosso irmão Pedro Paulo, né, que já está na glória, eu orando, aí quando vi amém, 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 quando eu abri o olho assim, eu estava virado lá para a rua, eu saí de cena, falando em línguas, eu falei, glória a Deus, voltei para casa numa felicidade jamais sentida por mim, uma felicidade verdadeira, que outras falsas felicidades eu tive lá atrás, tudo enganosa. Aquela foi verdadeira, que vem lá do fundo da alma, aquela alegria. É aquela ali e o dia do batismo. Você sabe, você chora de felicidade, você chora porque você venceu a barreira de chegar ali. Quantas pessoas não conseguem batizar? Então que Deus, irmão, te abençoe.